Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje sexta-feira, 28 de outubro, nós temos mais o sábado e depois domingo vamos escolher o futuro presidente do Brasil. Em função disso, eu vou fazer um pouquinho diferente a programação de hoje do nosso canal. Vou manter o resumão semanal, mas as crônicas vão ficar para um outro dia. Prometo fazer elas bem bonitinhas na próxima sexta-feira, porque realmente o clima está muito, mas muito tenso para a gente ficar só nas irreverências. E vamos então conversar um pouco mais seriamente a respeito do que pode vir a partir de 1º de janeiro de 2023, com a definição das eleições no próximo domingo. E sim, eu vou declarar meu voto no final do Fora de Curva e vou justificar isso de uma maneira um pouco diferente da forma como a qual nós estamos acostumados a ouvir a mídia, ver a mídia também, onde predomina só uma fofocaiada, estereótipos, mentiras. Isso não ajuda o Brasil, só prejudica, aliás. Então vamos já começar o Fora de Curva de hoje com um resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde cometemos diversos acertos, especialmente na questão da empregabilidade brasileira, eu analisei especificamente o assunto que realmente estava bombando naquele momento: a resistência armada do Roberto Jefferson pela Polícia Federal. Lógico que depois das cacas que ele fez, perdeu a cabeça evidentemente, a ação dele foi completamente condenável, mas eu não quis ver por essa ótica, e sim pelo que deveria estar passando na cabeça desse ex-deputado. Querendo ou não, gente, tem um papel histórico no Brasil, especialmente nessas 2 primeiras décadas. Não vamos esquecer, foi ele que denunciou o mensalão, pagou por isso, e a partir dali, o preso em liberdade sempre se tornou uma figura muito controversa. E naquele momento, na segunda-feira passada, eu tentei analisar realmente o que se passava na cabeça dele. E temos que reconhecer, apesar da conduta dele ser facilmente taxada de errada sob vários aspectos, ele não estava completamente desprovido de razão por resistir à prisão. Afinal de contas, a origem da prisão dele foi por uma coisa que não existe na lei brasileira, chamada crime de opinião. E espero que não venha a existir. Isso é um dos aspectos que embasam a minha declaração de voto no final desse vídeo. Na terça-feira, o principal destaque do canal foi a inflação IPCA 15, índice de preços ao consumidor medido de 15 de setembro e 15 de outubro, que registrou pequena alta de 0,16%. Na avaliação feita naquele dia, eu projetei sim um fechamento de outubro, ou seja, o IPCA fechado do mês, em uma pequena deflação. Isso sim é muito possível, não apenas em função da dinâmica dos preços dos alimentos, mas o que está sendo apurado no âmbito dos preços por atacado, não só no IGP-10, mas também no IGP-M, onde fica claro que os produtos vendidos em alta quantidade estão sim recuando, estão caindo de preço, e isso depois de alguns dias repercute no varejo. Na terça-feira também comentei rapidamente a eleição do novo primeiro-ministro do Reino Unido, que tem origens indianas, ele é neto de indianos e mais rico que o rei da Inglaterra, e também comentei a respeito do início do 3º mandato do Xi Jinping, o líder chinês, e pelo que mostra as análises iniciais, vai ser muito mais linha dura do que os 2 mandatos anteriores, na direção de um controle maior do Estado sobre a economia. Isso já está gerando uma série de repercussões negativas no âmbito das maiores empresas chinesas e muito provavelmente faça com que o setor produtivo daquele país entre logo numa série de encrencas. Na quarta-feira nós tivemos 2 focos. O primeiro foi uma bela surpresa que a geração de empregos no Brasil em setembro superou mais uma vez as expectativas. Teve um saldo positivo de 278 mil vagas, e isso mostra efetivamente que a economia brasileira está bombando, está indo para um bom caminho e deve fechar agora, 2022, em um crescimento ou com um crescimento superior ao imaginado pelos analistas de plantão. Desde o início do ano eu estou dizendo, o Brasil vai crescer mais de 2,5% em 2022. Nesse momento já perdeu a graça essa previsão, vamos aumentar um pouco a aposta. Eu digo que o nosso país não cresce menos de 3%
no final desse ano, e os indicadores estão muito sólidos em relação a isso, e eu estou sendo até um pouco modesto, provavelmente supere essa marca. Também na quarta-feira não podemos deixar de abordar aquele escândalo, ou a suspeita de escândalo nas rádios do Nordeste, onde houve uma questão de preferência para o candidato do PT na veiculação da propaganda eleitoral, prejudicando o candidato do PL, o que gera um forte desequilíbrio na questão da propaganda política, e isso, se for confirmado como verdade, certamente pode fazer diferença nas eleições que vão ocorrer agora domingo, e tal situação pode suscitar uma série de reações nada desejáveis, mas talvez obrigatórias em favor de um pleito limpo. As eleições brasileiras, especialmente no âmbito federal, não estão nada limpas, e além das distorções de imagem dos dois candidatos, nós temos essa questão da preferência institucional, que é muito sério e muito ruim para a democracia do Brasil. E ontem, na quinta-feira, o principal indicador foi a taxa de desemprego nacional publicada pelo IBGE. Ela mais ou menos repete a tendência da informação do CAGED, mas vem com alguns aspectos muito interessantes pelo detalhamento que esse indicador nos dá. O primeiro aspecto que eu chamei a atenção foi um aumento do salário médio quase que inédito na história recente da economia brasileira. Foi mais de 3% no último trimestre, ou seja, nós estamos falando de julho, agosto, setembro, frente ao trimestre imediatamente anterior. Isso mostra o quê? Que, especialmente trabalhadores qualificados, estão conseguindo empregos cada vez melhor, mais remunerados, e aí deve estar ocorrendo no mercado uma alta rotatividade dessas pessoas mais qualificadas. Por outro lado, os ganhos maiores ou a empregabilidade maior não foi no emprego, e sim daquelas pessoas que resolveram virar empregadores, se transformaram em empresários. Na renda desses houve um salto do trimestre superior a 10%, e isso mostra a configuração de um aspecto muito importante aqui para o nosso Brasil, um maior empreendedorismo por parte da população, e é um dado francamente favorável. Esses novos empregadores, evidentemente, vão ser geradores dos futuros empregos aqui no país. Então a perspectiva foi bastante positiva também nesse aspecto. E na quinta-feira também continuaram a bombar os assuntos referentes àquela questão que eu comentei na quarta-feira sobre as irregularidades da veiculação dos anúncios eleitorais nas rádios, especialmente do Nordeste, com um endurecimento por parte do ministro Alexandre de Moraes, que se recusou a receber a denúncia, mesmo com comprovações ou com indícios de comprovações, não quis ver a denúncia, ameaçando inclusive o denunciante de crime eleitoral. Na minha opinião, essa foi uma postura que não faz jus à posição que esse ministro, esse senhor, está ocupando, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto na Suprema Corte Brasileira. E agora, na sexta-feira, a gente tinha um monte de coisa interessante para conversar. Como eu falei, saiu o IGPM aqui no Brasil, com uma deflação bastante acentuada. Nos Estados Unidos, o relatório do PIB trimestral deu um crescimento que os analistas de plantão estavam esperando. E também, na Europa, a crise energética parece que está passando com importação de gás, outras formas de combustíveis, fazendo o preço do energético cair. Mas não é o momento para falar sobre isso e nem sobre as nossas crônicas que viriam logo depois. Eu ia comentar sobre o falecimento aos 94 anos do homem mais sujo do mundo, além de outras questões, caçadores de cobra, cemitério que vende o mel das suas abelhas para sua autossustentação, jacaré gigante tomando banho de sol e algumas outras coisas interessantes. Mas não, gente, nós temos domingo a eleição. E aí o que nós estamos enfrentando? Uma guerra de paixões e ódios, e na hora de fazer uma decisão política isso não é nada bom. Olha só, aí não é novidade o que eu estou falando. Quem defende Lula demoniza Bolsonaro e quem defende Bolsonaro demoniza Lula. E em grande parte das denúncias de um para outro e do outro para um, não há aquela consistência. Muitas coisas são verdades, mas perdem a veracidade ou perdem o crédito em função de tanta lacaiagem que está se fazendo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos abstrair um pouco essa questão da fofocaiada de lado a lado e imaginar tanto o senhor Luiz Inácio da Silva como o senhor Jair Messias Bolsonaro como dois anjinhos.
com as melhores intenções. Mas para transformar o bem que eles desejam para o nosso país realmente uma coisa favorável, eles têm pensamentos diferentes. Vamos por aí para ver o que acontece? Nesse ponto, eu vou separar duas questões básicas que, para mim, na minha opinião individual de Eduardo Starosta, são as mais fundamentais para garantir um futuro melhor para o nosso país. Estou pensando não em mim, que já estou com 60, mas na minha filha com 14 e nas minhas sobrinhas que estão na casa dos 20 anos. O que elas podem esperar daqui a 4 anos, dependendo de um e dependendo de outro candidato? Duas questões fundamentais para balizar isso. Primeiro, a questão da economia e segundo, a democracia. Sob o contexto econômico, as duas propostas são muito claras e distintas. O candidato Luiz Inácio da Silva, com o PT, defende uma intervenção maior do Estado e o uso da máquina pública para gerar renda, para gerar recursos para a sociedade. O problema disso, e foi tentado várias vezes, não só aqui no Brasil, mas no âmbito de praticamente a totalidade da América Latina, é que nos primeiros anos políticas estatais populistas realmente funcionam. Mas no momento em que se excede gastos, se gasta mais do que se arrecada, aumentando o endividamento, e dentro da programação do PT está estourar o teto de gastos, eles falam com outras palavras, mas é isso, vão gastar mais do que arrecadam, e em segundo lugar uma intervenção maior da economia, eles estão simplesmente matando a galinha dos ovos de ouro. Sendo muito simples, eu diria o quê? Se eu tivesse interesse em angariar recursos do Estado, provavelmente eu votaria no Lula. Mas esse não é o meu foco e também acho que não é da maior parte da sociedade brasileira. A questão disso é a seguinte, como eu falei, gastando mais do que se arrecada, cria-se um endividamento. Esse endividamento, ele provoca o quê? Ou alta de juros para gerar dívida, ou inflação, ou então processos de maior intervenção do Estado da economia, seja por meio de alta de impostos, seja por meio de uma intervenção mais direta, como acontece hoje em dia na Argentina, e vocês estão vendo no que está dando. Não estou dizendo que eles são malvados ou bonzinhos, acho que estão equivocados. Por outro lado, o ministro Paulo Guedes, nem vou falar de Jair Bolsonaro, conseguiu pela primeira vez na história do Brasil uma condução de política econômica onde se reduziu impostos, especialmente sobre consumo, aumentando o nível de atividade econômica, especialmente em 2022, ao mesmo tempo em que reduz o endividamento do setor público. Quer coisa melhor que isso, gente? Poderia ser melhor sim, eu reconhecidamente sou muito crítico em relação à Selic extremamente elevada, os juros básicos. Acredito que isso tenha sido desnecessário para segurar a inflação aqui no Brasil, que não tem base nos produtos duráveis, e sim em alimento e combustível, que foi um fenômeno, um problema global. Mas tudo bem, é uma questão dentro de um banco central com autonomia. A condução econômica do Dr. Paulo Guedes, apesar das ciumeiras de vários dos mais destacados, mais brilhantes economistas brasileiros, está sendo primorosa. Ele está garantindo um crescimento do nosso país em termos econômicos e, consequentemente, em termos sociais, com sustentabilidade. Acabou esse barulhinho aí, foi um amigo meu lá de Brasília perguntando quem ia votar. Já já o senhor vai ter a resposta, seu Laerte. Mas continuando, ele me tirou a concentração agora. Então, sob o ponto de vista econômico, eu estou convicto de que não é uma opção por Jair Messias Bolsonaro, mas sim por Paulo Guedes, é o melhor para o nosso Brasil. E, consequentemente, vou ter que lacrar na urna o 22. E a segunda questão, democracia, liberdade de expressão. Podem falar um monte de coisa, podem dizer que o nosso presidente é inadequado, fala besteira, até acho que em certos aspectos tem muita razão, ele fala muita coisa que não deve, tem pronunciamentos várias vezes infelizes, mas nós vamos ter que admitir uma coisa. Ele nunca cerceou a opinião de ninguém. Ele pode ter ficado brabo, mas cercear, proibir, censurar, ele não fez isso. E ele defende isso a unhas e dentes. Ele falou em reuniões privadas, até aquela reunião ministerial que foi divulgada para todo o Brasil lá em 2020, por ordem do Supremo Tribunal Federal, ele falou que o principal valor que ele estava para defender aqui no Brasil, um dos principais valores pelo menos, é a democracia.
Pelo outro lado, nós não enxergamos isso de uma maneira tão clara. A ideia do PT de seu candidato a presidente, Luiz Inácio da Silva, de educar as redes sociais, nada mais é do que uma forma de censura. É claro que, em parte, há razões para não gostar das manifestações das redes sociais, mas, o nosso Código Penal, o nosso Código Civil e a Constituição Federal são calhamaços de milhares de páginas no seu conjunto, e lá, uma das poucas coisas que está muito claro é que as pessoas não podem ser detidas ou proibidas de manifestar seus pensamentos, mas têm sim responsabilidade sobre eles. Então, se eu falo um besteirão aqui e ofendo alguém, o ofendido pode chegar, me processar, eventualmente, se for muito grave, se eu fizer uma ameaça, pode até me botar na cadeia, mas de acordo com o devido processo penal. A proposta do Partido dos Trabalhadores, de Luiz Inácio da Silva, segura que eles falam agora em educação das redes sociais, é censura sim. E a censura, gente, tem um grande problema por trás dela, o censor. E o censor sempre vai ser subjetivo. Ele vai determinar o que é verdade, o que é mentira, mesmo a mentira sendo verdade e a verdade sendo mentira. E isso é muito sério. Aqui no Brasil nós já vivemos isso na época da ditadura militar. Quem lembra, quem é de esquerda ou até de direita, lembra que era muito, entre aspas, perigoso falar alguma coisa fora da caixinha naquele momento. E certamente, gente, eu não desejo esse futuro para ninguém. Vamos dar uma olhada em todos os países onde há censura, o que acontece com a sua população. E com essas duas análises, eu não posso pensar diferente, pelo menos na minha convicção, na minha esperança de um futuro melhor para o nosso país. Então, o meu voto vai sim para 22 Jair Messias Bolsonaro. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Me perdoe a quem eu decepciono, mas é o meu pensamento, eu não vou estar escondendo ele nesse momento histórico do meu país. Pode discordar de mim à vontade. Evidentemente, eu posso estar errado, você que pensa diferente pode estar certo, mas aqui eu estou externando as minhas convicções de uma maneira civilizada. E se você gostou, talvez não tenha concordado comigo, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça, botando o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Apesar de toda a tensão no ar, eu desejo a cada um de vocês um baita do final de semana, um excelente sábado, um melhor domingo ainda, e espero que na segunda-feira nós tenhamos motivos para comemorar. Sim, é certo que um pouco menos da metade da população brasileira vai ficar muito triste na segunda-feira, vai estar de ressaca, mas isso faz parte da democracia. O principal é assegurar que ela não seja maculada e que o nosso país continue a prosperar. Um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.